Fala galera, beleza? Dando continuidade no assunto de estudo da disciplina de balanço material e energético. Na aula passada foi apresentado alguns conceitos preliminares, algumas informações iniciais sobre o estudo da disciplina que são mais relevantes, mais importantes. Então, é indicado para o aluno que for seguir no estudo dessa disciplina que já esteja familiarizado ou um pouco acostumado com os fatores de transformação das correlações entre as unidades de medida, as quantidades, quanto que significa, por exemplo, 1 quilograma é 1000 gramas, 1 litro são 1000 mililitros. Então, todas essas informações são muito importantes para o aluno ter por conhecimento prévio para poder facilitar o entendimento da disciplina de balanço material e energético, certo? Então, se o aluno tem alguma dificuldade nesses quesitos, nesses tópicos, recomenda-se que ele faça um estudo prévio de algumas disciplinas de análise dimensional, de grandezas físicas e transformação das mesmas para não ter tanta dificuldade assim no estudo dessa disciplina, tá ok? Então, na aula anterior, nós falamos um pouco sobre essas unidades de medida fundamental, para poder estar se determinando uma vazão, falamos um pouco de velocidade do fluido e falamos como que as vazões são importantes, como que se pode se transformar uma na outra, tudo bem? Então, partindo dos conceitos que foram apresentados na aula anterior, vamos fazer um exercício prático. O exercício proposto é o seguinte: uma coisa que é muito interessante na disciplina de balanço material e energético, e é bem importante também, é procurar prestar bastante atenção no enunciado da pergunta para poder dissecar ele o máximo possível. Ou seja, leia o enunciado e todas as informações que forem mais importantes, forem mais relevantes para o seu estudo, vai anotando essas informações no cantinho da folha para você poder ver, a partir desses dados que você tem, o que você vai usar e como que você vai usar para poder chegar na resposta o mais rápido possível, tá bom? Então, apresentando o primeiro problema aí, só para poder colocar em prática alguns dos conceitos que foram apresentados na aula anterior, eu tenho o seguinte problema proposto. Abaixo de uma torneira aberta, por onde passa água, H2O. Se está passando pela torneira, só pode estar no estado líquido, tende-se a acreditar que esteja nesse estado de agregação. Na temperatura de 20 graus. Para poder transformar de 20 graus para Kelvin, basta somar 273 com 20, que no caso vai dar 293 Kelvin. E aí o enunciado do exercício ele fala o seguinte: para poder considerar a densidade da água, o ρ igual a 1 grama por mililitro. E ele fala também para poder considerar a massa molar da água igual a 18 gramas por mol. Tudo bem? Ele fala que é colocado num recipiente vazio de 30 litros. Então é muito interessante na disciplina de balanço material e energético você construir desenhos, porque ele facilita no seu entendimento, no seu raciocínio do que está acontecendo. Então, esse recipiente ele tem o quê? Ele tem 30 litros. E aí acontece, essa torneira está aberta sobre esse recipiente para poder encher ele. E a capacidade desse recipiente é de 30 litros. Tudo bom? Beleza. E aí ele falou que em 10 segundos foi o tempo consumido para poder encher 2/3 do volume total do recipiente. Então já tem uma informação que é importante. Ele falou que em 10 segundos teve um preenchimento de 2/3 do volume total. 2/3 de 30 litros. Vamos parar aí e pensar um pouquinho. Se em 10 segundos preencheu 2/3 do volume total, que é 30 litros, pergunta-se quanto que vale a 2/3 de 30 litros? É só fazer a conta, 2/3 de 30, 30 vezes 2 sobre 3. Isso daqui vai ser igual a 60 dividido por 3, que vai ser igual a 20 litros. Então o que acontece? Eu percebi aqui, através dessa conta, desse raciocínio, que em 10 segundos foi o tempo necessário para poder preencher 20 litros do volume total desse recipiente. Olha só que interessante. Litro é uma unidade de volume. Segundo é uma unidade de tempo. Se demorou 10 segundos para poder preencher 20 litros, então eu posso correlacionar isso aí com uma vazão volumétrica. Já tirei alguma informação importante. Ou seja, 20 litros
por 10 segundos, eu posso simplificar aqui, vai ficar igual a 2 litros por segundo. Já tenho a minha vazão volumétrica, tudo bem? Vamos dar continuidade na leitura do enunciado. Verificou-se que foi 10 segundos o tempo necessário, né, para poder encher 2/3 do volume total do recipiente, e ele pede o seguinte: na letra A do exercício, ele pede as vazões em volume, ou seja, a vazão volumétrica, a vazão mássica e a vazão molar da água. Estão denotando aí pelas letrinhas que definimos previamente, né? Olha só que interessante, no nosso raciocínio a gente já conseguiu determinar qual que é a vazão volumétrica, quanto que é? 2 litros por segundo. Aí, a partir da vazão volumétrica e desses outros dados que foram dados de densidade de massa molar, vai dar para poder determinar a vazão mássica e a vazão molar. Então vamos lá, ó. A partir da vazão volumétrica, eu vou determinar quais que são as vazões mássica e molar. Então, tem 2 litros por segundo, é a vazão volumétrica. O que acontece? Né? Ele falou para mim que a densidade da água, nesse caso, ele falou para poder considerar como 1 grama por ml. Então, eu tenho aqui massa, uma unidade de massa, que é onde eu pretendo chegar, e eu tenho aqui volume. Então, o que acontece? Tem como correlacionar essa unidade aí com a vazão volumétrica para poder simplificar ela e chegar na vazão mássica. Só que percebam que aqui eu tenho o volume em litro e aqui eu tenho ele em ml. Então, antes de fazer o fator de conversão das vazões aí, eu tenho que primeiro colocar ou a densidade em litro ou a vazão em ml. Então, como que a gente faz isso? Ó, eu tenho que em 1 litro cabem 1000 ml. Simplifico o litro, sobrou ml por segundo. Então, agora, eu já tenho a minha vazão em ml e a densidade também está em ml. Então, o que eu faço? Agora, eu vou multiplicar pela densidade. A densidade da água, ele não falou no enunciado que é 1 grama por ml? Simplifica ml com ml, eu cheguei na vazão mássica. Por quê? Vai sobrar como unidade grama por segundo. Então, eu vou chegar na vazão mássica. Só fazer a conta agora, né, pessoal? Ó, essa daqui dá para fazer de cabeça. 2 vezes 1000 dá 2000. 2000 vezes 1 dá 2000 gramas por segundo. Uma coisa que é interessante. O enunciado, ele pediu qual que era a vazão volumétrica, mássica e molar. A gente já encontrou a vazão volumétrica e a vazão mássica. Só que o enunciado, ele não pediu em qual unidade ele quer a vazão mássica, a vazão volumétrica e a vazão molar. Nesse caso, qualquer unidade de medida de vazão mássica, volumétrica ou molar já é aceita. Se o enunciado ele te pedir em uma unidade de medida em especial, aí você tem que fazer a transformação dessa unidade de medida que você encontrou para a unidade de medida que o enunciado pede. Como ele não pediu, então não tem que se preocupar com isso. Já encontramos a vazão mássica e a vazão volumétrica. E agora, a partir da vazão mássica, a gente consegue encontrar a vazão molar, porque olha só, ele não falou que a molaridade, né, a massa molar da água, né, 18 gramas por mol. Então, com essa informação, eu consigo simplificar a unidade de massa e chegar na vazão molar, que é uma quantidade de matéria por tempo. Então, como que eu vou proceder essa conta aqui? Vou ter que fazer ela da seguinte forma. Eu vou pegar o valor da vazão mássica que eu já encontrei e multiplicar pela massa molar de tal modo que eu consiga simplificar a unidade de medida de massa. Aí você fala assim, poxa, mas como que você escreveu assim? A massa molar não é 18 gramas por mol? Sim, é 18 gramas por mol. Então, eu tenho que 1 mol está para 18 gramas, tanto quanto se eu escrevesse 18 gramas, está para 1 mol. Não tem diferença. Eu só inverti as unidades de medida para poder simplificar grama com grama. Beleza? Então, olha só, quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar o valor da vazão molar. Qual que é o valor da vazão molar que vai ser? Agora já ficou um pouquinho mais salgada a conta, né? Você vai fazer 2.000 dividido por 18. Por quê? 2.000 vezes 1 vai ser 2.000. 2.000 dividido por 18 vai dar 111,11. 111
0,11 mol por segundo. Pronto. Foram encontradas as vazões molar, mássica e volumétrica. Beleza? E aí o que acontece? Isso daqui foi só a letra A. Na letra B, ele pergunta qual que seria o tempo necessário para poder encher todo o recipiente. Opa! Então o que acontece? O volume do recipiente ele foi mostrado em 30 litros. Litro foi escolhida como uma unidade de medida para o recipiente. Então tá bom, a gente já sabe que o recipiente cabe 30 litros. E a gente já sabe que a vazão volumétrica é de 2 litros por segundo. Então o que a gente faz aqui? Ó? A gente faz o seguinte. Eu vou usar o valor da vazão volumétrica para conseguir descobrir quanto tempo que levaria para poder encher esse tanque por completo. Ó, pela análise dimensional, tá? Eu tenho a vazão de 2 litros por segundo e eu sei que o volume do meu tanque é de 30 litros. Então, se eu multiplicar, né, se eu pegar o valor da vazão volumétrica e dividir pelo volume do recipiente, eu vou cortar a unidade de volume e vai sobrar a unidade de tempo. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 1, que é 2, e 2 dividido por 30 vai dar um número estranho. Vai dar um número da ordem de 0,0666 por segundo. E aí o que a gente faz? Você eleva isso daqui a menos 1. Quando você fizer isso na calculadora, olha o que vai acontecer. Você vai conseguir inverter aqui essa fração e vai conseguir chegar no resultado de 15 segundos. Então, esse é o tempo necessário para poder encher o recipiente de 30 litros. Beleza? Pessoal, agradeço muito pela atenção de vocês. Espero poder ter ajudado vocês em qualquer coisa que vocês precisavam, inerente a aprender um pouquinho mais sobre essa disciplina. Se você gostou, marca aí no gostei. Se puder compartilhar nas redes sociais. E se quiser receber mais notificações de novos vídeos, clica aí no inscreva-se, beleza? Pessoal, um abraço para vocês e bons estudos. E até a próxima. Valeu!